Então, pessoal, vamos começar nossa aula de hoje aqui de Mecânica Geral 1, né? E hoje a gente entra no último tema desse curso, que é a dinâmica lagrangiana e hamiltoniana, tá bem? Na aula passada, a gente terminou a discussão de equações de Euler, né? A gente olhou a equação de Euler com vínculo, a gente viu alguns exemplos, tá? E na aula de hoje, eu quero começar discutindo com vocês o princípio de Hamilton. Depois, eu quero discutir com vocês a equação de Euler-Lagrange, tá? Que é uma pequena modificação da equação de Euler. Daí a gente vai discutir o conceito de coordenadas generalizadas e a gente vai fazer um monte de exemplo para a gente começar a entender a dinâmica lagrangiana. Tá joia? Bem, então, pessoal, vamos começar a nossa discussão falando do princípio de Hamilton, tá? Vou querer, então, a partir dessa aula, usar toda aquela matemática que a gente discutiu nas últimas aulas para resolver problemas de mecânica, né? Problemas de dinâmica. Para isso, eu quero usar o que eu chamo de princípio de Hamilton, que também é chamado de princípio da mínima ação, tá? Ele foi primeiro enunciado, né, dizendo que o movimento de um sistema dinâmico, ele, num dado intervalo de tempo, ele é tal que ele vai minimizar a integral ação, né? Eles chamam de action integral, né? A integral ação, onde essa integral ação, ela é dada, né, entre os pontos A e B, ela é definida como a integral entre A e B, E menos U, ou seja, da energia cinética menos a energia potencial. Então, a integral ação é definida como essa integral de T menos U dt. Tá? Onde o T maiúsculo aqui, ele é energia cinética, o U, energia potencial. Então, eu estou integrando a diferença entre energia cinética e potencial no tempo. Tá joia? Se eu for trocar falar em outras palavras, em termos mais simples, né? O que o princípio de Hamilton diz para a gente é basicamente que um sistema dinâmico de um estado A para um estado B em um dado intervalo de tempo, seguindo o caminho que minimize a integral temporal da diferença entre a energia cinética e potencial, tá? Então, o caminho que esse sistema vai seguir para ir do estado A para o estado B, ele é aquele que vai buscar minimizar essa integral aqui. Tá joia? Então, se eu for seguir aquela anotação que a gente discutiu na última aula, o caminho percorrido pelo sistema é aquele tal qual o delta dessa integral dá zero. Tá? Vocês lembram ali a anotaçãozinha delta que a gente usou na última aula para reescrever a variação de J, né, que é a integral de f de y, y' e x dx. Né? Pois bem. Então, o princípio de Hamilton diz isso. Note, pelo que a gente aprendeu na aula passada, essa integral C0, essa variação da integral C0, né, eu estou achando um extremo, um máximo ou um mínimo. Tá? Eu não estou achando necessariamente um mínimo. Só que, em sistemas dinâmicos, né, eu consigo achar caminhos que sempre vão ter maiores trocas de energia. Tá? Ou seja, eu sempre vou achar se você me dá um caminho que tem que essa integral tem um valor, que não é, que a variação dessa integral tem aliás, desculpa, que essa integral tem um valor qualquer,
eu sempre vou achar um outro caminho que tem um valor maior. Tá? Eu consigo ter mais trocas de energia. De modo que essa integral, o fato de eu achar o delta dela ser zero, apesar de que matematicamente poder ser um máximo ou um mínimo, fisicamente ela acaba sendo o mínimo. Tá legal? Então, uma vez que eu acho delta dessa integral igual a zero, eu estou minimizando a integral temporal. Tá joia? Bom, agora, o importante é pensar o seguinte, que esse princípio de Hamilton, ele é válido para sistemas físicos que sejam conservativos e não conservativos. Tá? Ele é válido sempre. Agora, para o nosso curso de Mecânica Geral 1, a gente vai focar apenas em sistemas conservativos, tá? Se o sistema é conservativo, eu posso dizer que a energia potencial ela é escrita como um U que depende do XI, tá? Onde XI representa as coordenadas retangulares, né? X, Y e Z. Tá? Então, o que o U? O U depende, então, da posição X, Y e Z da partícula. Tá? Então, pessoal, se eu tenho um sistema físico e eu estou escrevendo ele em coordenadas retangulares, eu tenho que a energia cinética de uma partícula ela é escrita por meio da massa da partícula, somatório em I de xi ponto ao quadrado. Certo? Ou seja, a energia cinética de uma partícula em coordenadas retangulares é uma energia cinética que depende exclusivamente das velocidades. Né? Porque ela é meio de mx ponto ao quadrado, mais y ponto ao quadrado, mais z ponto ao quadrado. Então, ela depende exclusivamente das velocidades. Tá? Então, é um t de xi ponto. De modo que, né, eu vou definir uma função que eu vou chamar função L, de xi e xi ponto, que o L de xi e xi ponto é definido como o t, que depende de xi ponto, menos o u, que depende de xi. Tá? Essa função L, eu vou chamar de função lagrangiana. Tá? Então, essa aí é a minha lagrangiana. E essa lagrangiana, ela depende da posição e da velocidade. Porque ela é um t de xi ponto menos um u de xi. Note, é importante notar aqui, se eu estivesse falando da energia mecânica é igual a T mais U. Tá? Perceba que a lagrangiana é T menos U. Tá? Eu olho para a diferença entre essas energias. Tá? Só para que não haja qualquer confusão aí. Tá bem? Pois bem, a gente definiu a lagrangiana dessa forma. Então, vamos fazer um paralelo com tudo que a gente aprendeu até a aula passada. Tá? Na aula passada, né, a gente olhou para as equações de Euler. Tá? Então, agora, eu quero usar o princípio de Hamilton e fazer um paralelo com aquilo que a gente aprendeu na aula até a aula passada. É o seguinte, até a aula passada, a gente aprendeu que o ΔJ, que era um delta na integral de x1 até x2 de uma função f que dependia de y, y' e x dx, é igual a zero. Agora eu estou falando para vocês que um delta de T1 até T2, de um L, que depende de xi ponto,
Eu coloquei o t aqui por completeza, tá? Ele pode, mas não necessariamente depende de t. dt igual a zero. Né? Quando eu falo depender, eu falo explicitamente aqui, tá? Ela sempre depende do tempo, obviamente, porque o x depende do tempo e a velocidade depende do tempo. Tá? Eu estou falando aparecer explicitamente na função. Tá? Então, eu estou trocando esse delta de uma integral de x1 até x2 do f para um delta de uma integral de t1 até t2 do L. Percebam a similaridade das duas equações. Tá? Elas são muito similares, são simétricas, né? Você percebe que uma tem uma função f, a outra tem uma função L. Numa tem um y que depende de x, a derivada de y em relação a x e x. Na outra eu tenho um x que depende do tempo, uma derivada do x que depende do tempo, aliás, uma derivada do x com o tempo, e o tempo. Então, eu simplesmente troco as variáveis dependentes e suas derivadas de yj de x, yj' de x para xi de t e xi ponto de t, né? Lembrando que y' é dy dx, é derivada espacial. E x ponto é uma derivada temporal, é dx dt. Tá? Só lembrando disso. Né? E se eu troco também a variável dependente de x para o tempo, né? Veja, eu só estou trocando nomes aqui. Né? Então, a gente está tratando do mesmo problema, só com nomes diferentes. Tá? De modo que eu posso usar todo aquele ferramental matemático que a gente usou até a aula passada para a gente chegar ao melhor caminho, para a gente chegar ao caminho que minimiza a integral de ação. Tá joia? Então, até a aula passada, a gente tinha a equação de Euler. A equação de Euler dizia que del F, del YJ, menos D dx e del F, del YJ' é igual a zero. A equação de Euler-Lagrange, ela vai me dizer que del L, del xi, menos D dt de del L, del xi ponto é igual a zero. Percebam? Variação de F com a variável dependente, a variação de L com a variável dependente. A derivada total em relação à variável independente, derivada total em relação à variável independente. Derivada parcial em relação ao y', né? A derivada da variável dependente pela independente. A derivada parcial de L em relação a x ponto, que é a variável dependente em relação à variável independente. Tá joia? Então, percebam que para essa equação, obviamente, eu escrevo a equação de Euler assim. Para essa equação, eu escrevo a equação de Euler dessa forma. E eu chamo, então, a equação de Euler-Lagrange, que nada mais é do que a equação de Euler aplicada a Lagrangiana. Tá? A partir do princípio de Hamilton. Tá? Então, note que são idênticos os problemas. De modo que, então, tudo que a gente aprendeu até a aula passada pode ser usado para resolver o problema da dinâmica. Tá? Vamos, então, aplicar esse problema para resolver alguns exemplos e ver o que significa, né, os resultados. Né? Vamos olhar a equação de Euler-Lagrange para um oscilador harmônico simples. Tá? O problema mais simples de física, basicamente. Tá? Então, vamos encontrar a equação do movimento de um oscilador harmônico simples, em uma dimensão, que é composto por uma massa m presa a uma mola de constante elástica K. Tá? Então, é o problema mais simples que tem. Nesse caso, né, a Lagrangiana é dada, obviamente, por t x ponto menos u de x. Então, a gente vai ter que escrever t de x ponto e u de x.
Note que só tem uma dimensão, então só tem o x e x ponto. Bom, um oscilador harmônico simples, a energia potencial nada mais é do que meio de kx quadrado. A gente sabe disso. E a energia cinética é meio de mx quadrado. Desculpa, meio de mx ponto ao quadrado. Certo? Não tem nenhuma novidade aqui. Bom, se eu sei quem é U e eu sei quem é T, eu posso escrever, então, a lagrangiana como meio de mx ponto ao quadrado menos meio de kx ao quadrado. Essa é a minha lagrangiana do sistema. Agora, basta que eu aplique a equação de Euler-Lagrange. Né? A isso, del L e del X é igual a menos ddt de del L e del X ponto igual a zero. Então, vamos calcular cada termo. Del L e del X é igual a menos kx. Del L e del X ponto é mx ponto. Portanto, a derivada temporal de del L e del X ponto é igual a mx dois pontos. Então, eu tenho que menos kx menos mx dois pontos é igual a zero. Então, eu posso só trocar o sinal aqui para mais. E eu tenho que mx dois pontos mais kx igual a zero. E tudo aqui é exatamente a equação do oscilador harmônico simples que a gente calculou usando mecânica newtoniana, né? Não tem nenhuma novidade aqui, o mesmo resultado. O que era esperado, né, pessoal? A física não está nem aí se você usou lagrangiano ou mecânica newtoniana para chegar no resultado, né? A física é a mesma. Então, obviamente, você tem que chegar no mesmo resultado. Tá? Outro exemplo interessante é ser o pêndulo simples. Tá? Encontrar, então, a equação de movimento de um pêndulo simples, né, composto por uma massinha M, presa a um bastão inextensível de comprimento L e massa desprezível. Tá? Esse é o pêndulo simples. Então, eu vou falar que aqui é o meu eixo X, vou falar que aqui é o meu eixo Y. Então, ele está preso nesse ponto. Meu bastão tem comprimento L, uma massinha M presa na ponta. E vou falar que esse bastão faz um ângulo θ com a vertical. Tá? Então, a energia cinética, ela é puramente de rotação, certo? Tema da P2. Então, se eu posso tratar a energia cinética como puramente de rotação em torno do eixo Z aqui que sai da tela, né, de modo que o T é um T de θ ponto igual a meio de I θ ponto ao quadrado, que é meio de ML ao quadrado, θ ponto ao quadrado. Né? Quem foi bem na prova 2, lembra que o momento de inércia da massinha, que está com uma massinha pontual, distante L do eixo de rotação, então, o momento de inércia é mL ao quadrado. A energia potencial, ela é dada simplesmente por U, é um U de θ, que é mgl 1 menos cosseno de θ, certo? Eu estou considerando quando θ vale zero e essa massinha está aqui embaixo, como energia potencial nula. Então, a energia potencial é mg vezes essa distância aqui. Essa distância é esse Dzinho aqui, D é L vezes 1 menos cosseno de θ. Certo? Tá joia? Pois bem, assim, a lagrangiana, que depende de θ e θ ponto, é igual a meio de ml ao quadrado, θ ponto ao quadrado, menos mgl, 1 menos cosseno de θ. Tá? Então, vamos aplicar a equação de Euler-Lagrange. Tá? Vamos aplicar, vamos calcular del L, del θ, del L, del θ ponto, para a gente poder escrever a equação de Euler-Lagrange. Com isso, del L, del θ é simplesmente
Menos com menos aqui dá mais, derivada de cosseno é menos seno, então fica menos mgl seno θ. Del L, del θ ponto, só vem aqui, que fica ml ao quadrado θ ponto, de modo que a derivada temporal disso é ml ao quadrado θ 2 pontos, tá? De modo que eu tenho, então, menos mgl seno θ, menos ml ao quadrado θ 2 pontos igual a zero. Eu consigo cancelar esse m com esse m, esse quadrado com esse l, esse menos com esse menos vira mais. E eu tenho, então, que θ 2 pontos mais g sobre l, sendo de θ é igual a zero. O aluno mais atento percebe que isso daqui é exatamente a equação do pêndulo simples que a gente chega quando a gente usa mecânica newtoniana para rotação. Tá? Tá legal? Então, percebam que a gente chegou no mesmo resultado da mecânica newtoniana para dois problemas simples. O que mostra que a mecânica lagrangiana funciona, tá? Pelo menos para o problema simples. A gente já chegou a perceber isso, tá? Agora, o aluno mais atento deve ter percebido uma coisa. Até o slide anterior, eu vim discutindo o L, que era a função de xi ponto. Onde eu falei que o xi eram as coordenadas retangulares. E olha o que eu fiz aqui. Ninguém percebeu que eu sacaneei? Porque, veja, eu venho discutindo com vocês a mecânica lagrangiana de xi ponto, dali a pouco eu resolvi para θ ponto. E θ? Θ não é uma coordenada retangular, é? É uma coordenada polar. E agora? Bom, ninguém achou estranho eu ter feito isso? Não, aparentemente não, né? Se ninguém achou estranho, provavelmente porque já está pensando, bom, deve valer para tudo. E realmente vale para tudo, tá? E vale para aquilo que eu vou chamar de coordenada generalizada, né? Apesar de ninguém ter se espantado, né, a gente viu que o método de Euler-Lagrange funcionou mesmo quando a coordenada utilizada não era a coordenada retangular x de t, tá? Então, isso indica para a gente que o método funciona para outros sistemas de coordenadas. De fato, ele funciona de forma geral, para qualquer grupo de coordenadas que consiga descrever o sistema, tá? E ele é mais poderoso porque essas coordenadas não precisam nem ter unidade de distância e nem precisam ser perpendiculares entre si, tá? Se você se lembra, quando eu uso o sistema de coordenadas retangulares, eu estou falando x, y e z. Elas são todas perpendiculares entre si, certo? Quando eu estou usando o sistema de coordenadas r, θ e φ, por exemplo, ou r, θ e z, no caso de coordenadas cilíndricas, né? O r pertence aqui ao plano xy, o z continua aqui e o θ está aqui, né? Daí faz 90 graus aqui, faz 90 graus aqui e, obviamente, faz 90 graus entre z e θ. Tá? Porque o r e o θ pertencem ao plano xy. Tá? Então, percebam que a gente está acostumado
a usar um sistema de coordenadas com coordenadas que são perpendiculares entre si, né, que são direções perpendiculares entre si. O método Lagrange, né, as equações de Euler-Lagrange, elas não precisam usar coordenadas que têm unidade de distância, né, pode ser unidade, pode ser adimensional, unidade de distância, pode ser unidade de área, tá? E nem precisam ser perpendiculares entre si. Então, por exemplo, eu posso usar x, y e θ, se for o caso, se eu precisar de 3 coordenadas, tá? Então, ele é bem mais poderoso. Ele é bem mais poderoso, tá? Então, é qualquer conjunto de coordenadas que eu possa usar para descrever o meu sistema. E a gente vai ver, a partir de agora, né, em alguns exemplos, que muitas vezes a gente escolhendo coordenadas que não são perpendiculares entre si, são coordenadas bastante estranhas, em princípio, elas facilitam demais a análise do problema, tá? E até as contas, tá? E essas coordenadas, eu vou chamar de coordenada generalizada, tá? QJ. Então, agora, eu não estou mais falando de coordenadas retangulares, polares, estou falando de coordenadas generalizadas, tá? Quais serão essas? Bom, depende do problema que eu quero resolver, tá joia? Então, vamos dizer que eu tenho N partículas no problema. Se eu tenho N partículas no problema, a posição de cada partícula precisa de 3 coordenadas, certo? Se eu penso em coordenadas retangulares, eu estou pensando em x, y e z. Mas, de qualquer forma, como eu vivo no mundo tridimensional, eu preciso de 3 coordenadas para descrever a posição de cada partícula. De modo que eu vou precisar de 3 vezes n coordenadas generalizadas para completamente descrever o meu sistema. Tá? Então, se eu tenho n partículas, eu vou ter 3n coordenadas generalizadas para descrever o meu problema. Tá? Por outro lado, o problema pode apresentar m condições de contorno, desculpa, condições de vínculo. Tá? E daí, isso reduz o número de coordenadas generalizadas. Tá? Quais condições de vínculo? Bom, tem inúmeros tipos. Por exemplo, se eu falo para você que o pêndulo é simples, tá? Ele está oscilando num plano XY. Se ele está oscilando no plano XY, quer dizer que eu posso tomar o Z como zero sempre. Então, eu não preciso saber o Z. O Z, ele é dado, e o Z vale zero sempre. Ele não muda no meu movimento. Tá? Então, esse é um vínculo. Eu conheço o Z. Z igual a zero. Isso é um vínculo. Outro exemplo. Eu estou num oscilador harmônico simples de uma dimensão. Então, eu estou aqui com o meu sistema, mola, massa, ele está oscilando aqui no eixo X. Então, se ele não está saindo do eixo X, eu sei que o Z e o Y dele vale zero. Então, eu tenho 2 vínculos. Que Z vale zero e que Y vale zero. Tá? Então, isso aí são exemplos de vínculo. Por exemplo, outro tipo de vínculo. 2 partículas estão conectadas por uma haste rígida. Tá? Então, eu tenho uma partícula aqui. Essa partícula tem a posição dela XYZ, X1, Y1, Z1. E essa partícula aqui tem X2, Y2, Z2. Só que elas estão presas por uma haste de comprimento L'. Tá? Então, vocês concordam que eu não posso colocar essa partícula em qualquer lugar? Porque a posição dela depende da posição dela? Então, vocês percebam que eu tenho um vínculo aí, né, que prende uma partícula na outra. Então, a gente pode ter inúmeros tipos de vínculo. Tá, pessoal? E daí, se eu tenho M, né, vínculos,
que acontece é que para cada vínculo reduz um grau de liberdade do meu problema. Então, se eu tenho N partículas e M vínculo, eu vou ter 3N menos M graus de liberdade no meu sistema, que eu vou chamar de F. Então, eu tenho S graus de liberdade. E esse número de graus de liberdade é 3N menos M. Tá? Então, para que eu possa descrever o movimento do sistema de forma completa, eu vou precisar de S coordenadas generalizadas. Ou seja, vou precisar de Q1, Q2, Q3, até o QS. Tá bem? Tá legal? Então, esse é o problema que eu vou querer resolver. E, além disso, eu tomo a derivada temporal de uma coordenada generalizada, eu vou ter o QJ ponto. E o QJ ponto eu vou definir para vocês como velocidade generalizada. Então, eu defini para vocês a coordenada generalizada e a velocidade generalizada. Né? Então, como cada QJ não precisa ser perpendicular ao outro, e não precisa nem ter unidade de distância, né? Escolher qual conjunto de QJ para descrever um sistema, ele não é uma tarefa muito simples, tá, pessoal? Não tem uma regrinha. Ah, faça assim e você escolhe os seus QJ, tá? Então, o que acontece? Se você escolhe um conjunto de coordenadas generalizadas assim, que te facilita o problema, você resolve um problema de forma muito fácil. Agora, se você escolhe, faz uma escolha meio ruim, uma escolha infeliz, das coordenadas, você pode tornar um problema quase impossível de resolver. Então, é importante escolher a coordenada generalizada, o conjunto de coordenadas generalizadas mais interessantes para a resolução do problema, tá? E, de novo, não existe regrinha para escolher boas coordenadas generalizadas, tá? Não existe uma regra. O que existe é treino, tá? Então, é resolver problema, pegar o jeitão, né? E ter aprender a olhar para o problema e tirar a melhor coordenada generalizada do problema, tá bem? Mas, apesar de não ter regras, sempre tem umas dicas, né, que facilita a vida da gente e tenta evitar que a gente cometa erros, né? E agora a gente vai começar a ver alguns exemplos e forma de resolver isso daí, tentando minimizar aí a gente cometer esses erros, tá? Então, a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte: se eu tenho um xi alfa como sendo a iésima coordenada retangular da partícula alfa, então, digamos que eu tenho 10 partículas no meu sistema, tá? Então, o xi alfa, ele vai ser a iésima coordenada da partícula alfa. Estou dizendo o quê? Que o x1 alfa é o x de alfa, o x2 alfa é o y de alfa, o x3 alfa é o z de alfa, e assim por diante, tá? Então, a gente vai escolher coordenadas generalizadas QJ, de modo que o x e alfa, ele vai ser um x e alfa que pode depender apenas das coordenadas generalizadas e do tempo, tá? O tempo pode aparecer, não necessariamente ele deve aparecer, mas ele pode aparecer, tá? De modo que a velocidade x ponto, ela pode depender do QJ, QJ ponto e T, né? Então, o xi alfa ponto vai depender de QI, Q1, Q1 ponto, Q2, Q2 ponto, Q3, Q3 ponto, e assim por diante, até o QS ponto e do T, tá? De forma que a transformada inversa vai dar, é similar,
que o QJ, a coordenada generalizada QJ, ela depende do x e alfa e do tempo. Perceba que o QJ não depende da velocidade. Então, o QJ depende apenas das posições x e, possivelmente, do tempo. E o QJ ponto, esse sim, depende da posição, da velocidade e do tempo. Tá bem? Então, a gente vai fazer essas escolhas de QJ. Bom, vamos ver, então, alguns exemplos de coordenadas generalizadas que a gente pode usar. Sim, só exemplos, tá? Não estou dizendo que são essas. Estou dizendo são exemplos. Por exemplo, encontrar um conjunto de coordenadas generalizadas para uma partícula de massa m que move-se na superfície de um hemisfério de raio errão centrado na origem. De forma geral, eu tenho que as coordenadas dessa partícula podem ser x, y e z, e como está sobre um hemisfério, temos, né, vou falar que estou no hemisfério onde o z é positivo, tá? Então, eu tenho que x quadrado mais y quadrado mais z quadrado é igual a r ao quadrado, onde r é o raio do hemisfério. Né? Eu posso, por exemplo, definir as seguintes coordenadas generalizadas. 1, x sobre r, 2, y sobre r, 3, z sobre r, de modo que q1 ao quadrado mais q2 ao quadrado mais q3 ao quadrado vale 1, e ainda que Q3 é igual a raiz quadrada de 1 menos Q1 ao quadrado mais Q2 ao quadrado, ou seja, temos apenas duas coordenadas generalizadas, Q1 e Q2. Tá? Essa é uma escolha. É a melhor? Não sei, mas é uma escolha. Tá? Outra possível escolha seria tomar as coordenadas esféricas, tá? Que são R, θ e φ, de modo que o vínculo diz que R é igual a R1. Tá? Se o R é igual a R1, me sobram os ângulos polar e azimutal, θ e φ. Tá? Então, quais são as coordenadas R, θ e φ? São aquelas que x é igual a R seno θ cosseno φ, y é igual a R seno θ seno φ, e z é igual a R cosseno θ. Tá? Essa é onde R, θ e φ são minhas coordenadas polares. Daí, o que eu tenho? Eu tenho o vínculo que R, na verdade, é R1. Então, eu tenho só θ e φ. Tá? Então, vejam que eu tenho um sistema de coordenadas, Q1, Q2 e Q3, ou eu poderia chamar, né, onde eu chamei Q1 de x sobre R, Q2 sobre y sobre R, Q3 de z sobre R, mas eu poderia simplesmente chamar Q1 igual a R, Q2 igual a θ e Q3 igual a φ. Tá? Onde o vínculo é Q1 igual a R igual a uma constante, então me sobraria só Q2 e Q3. Tá? Então percebam que eu posso escolher qualquer coordenada generalizada. Aqui eu escolhi coordenadas que são adimensionais e todas perpendiculares, né? X, Y, Z, todas adimensionais, legal. Aqui são perpendiculares, R, θ e φ, por coincidência, mas olha, o R tem unidades de distância, θ e φ são ângulos. Tá? Então eu posso escolher da forma que eu quiser. Tá? Eu só tenho que seguir a minha escolha de forma inteligente. Tá joia? Então, vamos ver
equação de Euler-Lagrange em coordenadas generalizadas. Né? Vamos lembrar que Lagrangiana é uma função que envolve apenas energias, ou seja, é a energia cinética menos a energia potencial. Em outras palavras, a Lagrangiana ela envolve apenas grandezas escalares, de modo que ela deve se manter invariante, tá? A menos de uma constante, quando a gente muda de sistema de coordenadas, tá? Então, o escalar, ele não depende do sistema de coordenadas, a menos de uma constante, tá? O que eu quero dizer a menos de uma constante? Bom, por exemplo, se eu falo que a energia potencial do pêndulo é igual a mgl 1 menos cosseno de θ, eu estou falando que a energia potencial é zero para θ igual a zero. Mas se eu falo que a energia potencial é menos mgl cosseno de θ, eu estou falando que a energia potencial é zero para θ igual a π sobre 2. Ou seja, quando o pêndulo está na horizontal. Tá? Veja. Isso é igual a menos de uma constante. Qual constante? mgl. Porque essa de cima aqui, eu posso escrever como mgl menos mgl cosseno θ. Certo? É esse termo, mais uma constante. Tá? Então, se eu mudei de sistema de coordenadas, por exemplo, o que pode me acontecer é isso. Pode acontecer que a Lagrangiana mude, mas por uma constante. Tá? Então, a menos de uma constante, ela é invariante. Então, a Lagrangiana, eu aprendi a escrever como a Lagrangiana, que depende de xi alfa ponto, ela vai agora poder ser escrita como uma Lagrangiana que depende das coordenadas generalizadas, das velocidades generalizadas e do tempo. Tá? Ou seja, eu tinha até então um L que era igual a um T de xi ponto menos um U de xi, e agora é um L que é igual a um T, e o T depende do QJ ponto e do tempo, menos um U, que depende dos QJ e do tempo. Tá? De modo, né, que, no princípio de Hamilton, o delta de T1 até T2 do L de QJ ponto T dt é igual a zero. Tá? Porque eu só troquei. Quem que eu troquei? Troquei as variáveis dependentes e suas derivadas. Mas essa integral ainda tem que ser igual, o delta dessa integral tem que ser zero ainda. Então, da mesma forma, eu posso aplicar a equação de Euler-Lagrange para as coordenadas generalizadas. Então, eu tenho aqui del L, del QJ, menos ddt, de del L, del QJ ponto, isso tem que valer zero. Tá? E isso é válido sempre que, a relação entre os sistemas de coordenadas é tal que a coordenada generalizada depende apenas das coordenadas retangulares e do tempo, ou seja, não depende da velocidade. Tá? Ou seja, o QJ é igual a um QJ que depende do xi e pode depender do tempo. Eu não posso ter xi ponto aqui dentro. Tá? 2. As forças envolvidas no problema, exceto forças de vínculo, que a gente vai ver mais tarde, são todas derivadas de uma energia potencial. Tá? Então, se eu tenho QJ, que só depende do xi e do tempo, ou seja, não depende da velocidade, e se eu estou tratando problemas cujas forças são conservativas, então eu posso aplicar a equação de Euler-Lagrange para as coordenadas generalizadas sem qualquer problema. Tá? Daqui a algumas aulas a gente vai provar isso aí com mais cuidado. Tá? Mas por hora a gente vai
apenas enunciar dessa forma. Tá bom? Joia, pessoal. Então, vamos resolver de novo, né, o pêndulo simples em termos de coordenadas generalizadas. O problema é o mesmo, tá? Mas vamos começar do começo e partir para a coordenada generalizada, tá? Então, por que eu quero fazer isso? Porque isso é uma forma de minimizar a chance de você cometer erro na hora de escrever as coordenadas generalizadas, tá? Então, o que eu faço? Uma dica minha, com que eu sigo para evitar erro. A primeira coisa que eu faço é escrever meu problema em coordenada retangular, tá? Escrever um problema em x, y, z. E depois fazer a transformação, tá? Como que eu faço isso? Exemplo do pêndulo, tá? Se eu quiser encontrar a equação do movimento de um pêndulo simples, como a gente acabou de fazer, tá? Eu tenho o y, o x, a barra de comprimento L, a massinha M. Tá? Se eu escrever em coordenadas retangulares, eu vou ter o seguinte: o T da massinha vai ser meio de min x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado. Certo? Porque é um pêndulo simples que está no plano XY. Tá bem? O U é MGY. Note que é mais MGY, tá? Porque o Y está para cima. Então, a energia potencial é maior quanto mais longe ou mais alto eu esteja. Tá? Então, o U eu vou escrever como MGY. Tá? Bom, eu vou tomar agora as seguintes coordenadas generalizadas, que são as coordenadas polares. Tá? Então, eu tenho que o θ e o R. R é essa distância aqui. Então, de modo que o x é R seno θ e o y é menos R seno θ. Tá? Porque eu tomei o θ como o ângulo que ele faz com a vertical, mas não aqui, né? Eu tomei aqui. Tá? Então, por isso tem esse menos na frente. Tá? E tem o vínculo. O vínculo é que o R é igual a L, que é igual a constante. Tá? Esse é um vínculo. Tá? Se eu tivesse querendo ser um pouquinho mais completo, eu poderia dizer para vocês que aqui tem mais z ponto ao quadrado, e o vínculo teria que z igual a zero, né? Porque eu estou no plano xy. Tá? Se z igual a zero, z ponto é igual a zero também. Mas acho que estava óbvio desde o começo, não precisava. Tá? Então, pessoal, se eu tenho que R igual a L, que é igual a constante, então temos apenas uma coordenada generalizada, que é o θ. Com isso, x ponto é L θ ponto cosseno θ, e o y ponto é L θ ponto seno θ. De modo que eu posso substituir isso nas energias cinéticas, isso na potencial, e chegar no T de θ ponto, e no U de θ e θ ponto. Ou no caso, o U é só de θ, né? Perdão. O T de θ ponto vai ser meio de M, L quadrado, θ ponto ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, mais L quadrado, θ ponto ao quadrado, seno ao quadrado de θ. Então, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1. Fica só meio de M, L quadrado, θ ponto ao quadrado. Note que o T acaba dependendo apenas de θ ponto nesse caso. Nem sempre é assim, tá? Porque lembrem que em coordenadas generalizadas, o T pode depender de que ponto, mas pode depender de que também, tá? E o U é um U de θ, que é menos MGL cosseno θ. Tá? Com isso, a lagrangiana nada mais é do que meio de ML ao quadrado, θ ponto ao quadrado, mais MGL cosseno de θ, que é exatamente o que a gente escreveu há pouco, e o resultado disso daí a gente já resolveu, dava θ dois pontos mais G sobre L seno θ igual a zero. Então, percebam o que eu fiz de diferente aqui. Eu comecei daqui, ó. Não tem erro começando daqui, né? Porque a energia cinética é meio de M, x ponto ao quadrado, mais y ponto ao quadrado,
e se você quiser, mais z ponto ao quadrado. Não tem erro aí, tá? Energia potencial, mgy, também não tem erro aí, tá? Daí que você, a partir desse momento, você escreve as suas coordenadas generalizadas. Aplica a derivada para achar as velocidades e substitui aqui e aqui. Então, você acha a sua lagrangiana de forma mais segura, sem correr risco de cometer erros, tá? Pois bem. Vamos ver, né, o problema do lançamento de um projétil, que é um problema bem simples. Agora, usando duas coordenadas, dois sistemas de coordenadas, para a gente ver que a escolha correta da coordenada do sistema pode resultar num problema extremamente simples ou pode resultar num problema extremamente complicado. Tá? Eu quero usar o método Lagrange para encontrar a equação do movimento de um projétil de massa m lançado a partir da origem, né, fazendo um ângulo θ com a horizontal. Tá? A gente vai fazer em coordenadas retangulares e depois em coordenadas polares. E a gente vai ver, então, que existe uma certa diferença entre elas. Tá? O probleminha é aquele probleminha bastante simples. Tá? Então, eu tenho uma massinha M, que foi lançada, fazendo um ângulo θ com a horizontal. Tá? Sob a ação da gravidade, obviamente. Em coordenadas retangulares, a gente tem que é meio de mx ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado, u é mgy. Percebam que eu não tenho nenhum vínculo. Então, eu tenho x livre para mudar e o y livre para mudar também. Então, se eu escrevo a lagrangiana em termos de x ponto, y ponto, eu tenho que é meio de m x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado menos mgy. Percebam que eu tenho duas variáveis dependentes, x e y. Então, eu vou ter que resolver uma equação de Euler-Lagrange para cada uma, porque não tem vínculo aqui, né? Então, eu vou ter que resolver uma equação de Euler-Lagrange para x e uma equação de Euler-Lagrange para y. Exatamente como a gente fez lá atrás, em algumas aulas, quando eu tinha equação de Euler para mais de uma variável dependente. Né? Então, eu tenho duas variáveis dependentes, x e y, e como não há nenhum vínculo, eu preciso resolver eu tenho que resolver as duas equações de Euler-Lagrange. Então, em x, eu tenho que del L del x é igual a zero, del L del x ponto é mx ponto, de modo que a derivada segunda dá mx dois pontos, e isso vale zero. Certo? Primeiro resultado. Em y, aqui, olha, eu reviso esses slides umas 10 vezes, mas tem erro que passa, viu? Em y, eu tenho que del L del y é igual a menos mg, del L del y ponto é my ponto, de modo que a derivada temporal disso é menos my dois pontos. Portanto, eu tenho que del L del y menos ddt de del L del y ponto é igual a menos mg menos my dois pontos é igual a zero. Portanto, my dois pontos é igual a mg. Obviamente, desse resultado, eu tenho que a aceleração em x é zero e a aceleração em y é g. Tá? Então, o resultado sai simples assim. X dois pontos é zero, portanto, x ponto é uma constante, y dois pontos é g. Tá bem? Tá legal? Eu faço, né? Agora, vamos transformar isso em coordenadas polares. Né? Vamos escrever x igual a r cosseno θ e y igual a r seno θ. Com isso, o x ponto é r ponto cosseno θ menos r ponto seno θ, né, que eu tenho que derivar em r, i e o θ, né, porque os dois dependem do tempo. O y ponto é r ponto seno θ mais r θ ponto cosseno θ. De modo que o t fica
meio de m r ponto ao quadrado mais r quadrado θ ponto ao quadrado. Tá? Percebam que o t em coordenadas retangulares era meio de mx ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado. Só dependia das velocidades. Percebam que agora ele depende da posição R também. Tá? Como eu havia dito, o QJ ponto pode depender do x, x ponto, y ponto, z ponto. Tá? Agora, a energia potencial depende apenas de θ. Não depende de θ ponto, obviamente, porque a transformada não envolve velocidades, como a gente tem que fazer. Tá? Pois bem, então eu tenho essa energia potencial, essa energia cinética, então eu tenho essa lagrangiana aqui, ó. Uma lagrangiana que depende de R ponto θ ponto, que é meio de M, R ponto ao quadrado, mais R quadrado θ ponto ao quadrado, menos MGR seno θ. Tá? De novo, eu tenho duas variáveis, R e θ, e não há nenhum vínculo. Então, eu vou ter que resolver para R e para θ. Tá? Eu vou ter que resolver duas equações de Euler-Lagrange. Em R, eu tenho que del L e del R é MR θ ponto ao quadrado, menos MG seno θ. Del L, del R ponto é MR ponto. Tá? Tá aqui. De modo que a derivada temporal disso daí dá menos, menos a derivada temporal disso dá menos MR dois pontos. De modo que a equação de Euler-Lagrange para esse cara dá MR θ ponto ao quadrado, menos MG seno θ, menos MR dois pontos, é igual a zero. Veja que eu consigo simplificar, só cancelando as massas. Em θ, del L e del θ, só tem aqui, né? Que é menos MGR cosseno θ. Del L e del θ ponto é MR ao quadrado θ ponto. Tá aqui. A derivada temporal desse cara, eu tenho que derivar o R e o θ ponto, porque ambos dependem do tempo. Então, fica menos 2MRR ponto θ ponto, menos MR quadrado θ dois pontos. De modo que a equação de Euler-Lagrange para esse cara fica menos MGR cosseno θ, menos 2MRR ponto θ ponto, menos MR quadrado θ dois pontos, igual a zero. Eu ainda consigo simplificar aqui com esses M. Eu consigo simplificar esses R's. Mas, olha cada equação cabeluda que eu terminei. Tá bem? Pois bem, meu ponto é o seguinte. Em coordenadas retangulares, o resultado é x dois pontos igual a zero, y dois pontos igual a g. A gente sabe integrar esses caras, fácil demais. Em coordenadas polares, r θ ponto menos r dois pontos igual a g seno θ. 2r ponto θ ponto mais r θ dois pontos é igual a menos g cosseno θ. Tá? Não me parece tão simples. Não me parece fácil de resolver. Tá? Ou seja, uma escolha inteligente, resultado simples. Uma escolha não tão inteligente, resultado bastante complicado. Então, isso foi para mostrar para vocês que uma escolha de coordenadas generalizadas, se ela for feita de forma infeliz, pode resultar em contas complicadíssimas, que torna a nossa vida aí bastante difícil na hora de resolver o problema. Tá bem? Então, o treino é o melhor remédio. Tem que treinar e aprender aí, escolher as melhores coordenadas generalizadas para o problema. Tá bem? Bom, vamos ver mais um exemplo. Vamos ver um exemplo um pouquinho mais completo, um pouquinho mais complicadinho. Tá? Vou falar de uma partícula de massa M que está movendo sobre a ação, sobre a superfície interna de um cone, né? O cone ele faz um ângulo de abertura alfa com a vertical. Eu quero escolher um conjunto de coordenadas generalizadas e encontrar a equação diferencial do movimento. Quando eu digo equação diferencial, eu não quero resolver a equação diferencial, só quero encontrar.
tá? E depois eu quero ver o seguinte, se a velocidade angular da massa é constante, eu quero saber se tem algum raio R0 na qual a massa fica se movendo em movimento circular uniforme. Tá? O problema é isso daqui, ó. Eu tenho X, Y e Z. Eu tenho um cone. Esse cone faz uma abertura alfa com a minha vertical, com o eixo Z. Tá? E eu tenho uma massinha M andando dentro desse cone. De novo, qual que é a minha estratégia que eu sempre uso? Escrever o problema, escrever as energias em coordenadas retangulares. Se eu faço isso, o T é meio de M, x ponto ao quadrado, mais y ponto ao quadrado, mais e ponto ao quadrado. Tá? E o U é MGY, desculpa, MGZ, né? Agora a minha vertical é o Z. Tá? Eu escolhi o eixo vertical como o eixo Z. Tá? Pois bem, então, eu posso mudar minhas variáveis porque eu tenho um vínculo. Né? O vínculo aí é do cone. Né? Vou usar como coordenada as coordenadas cilíndricas, né? Porque pela simetria do problema, fica óbvio que o uso de uma coordenada cilíndrica, que é xr cosseno θ, y igual a r seno θ e z igual a z, facilita a minha vida. Tá? Então, se eu uso as coordenadas cilíndricas, eu tenho que o r é a distância até o eixo z, né? A distância no plano xy até o eixo z, o θ é o ângulo que eu faço com o eixo x e o z é o z. Tá? Como a massinha está sobre o cone, eu tenho um vínculo, que é o quê? Que é que z sobre seno de alfa, desculpa, r sobre seno de alfa é igual a z sobre cosseno de alfa, né? Porque alfa é esse ângulo aqui, ó. Então, se eu tenho... Deixa eu escolher uma outra cor. Aqui. Se eu tenho essa distância que eu vou chamar de rão, acho que vocês conseguem concordar comigo que o r'inho é igual a rão seno alfa, né? Porque o r'inho é essa distância aqui. E o z, essa distância aqui, é o rão cosseno alfa. Então, se eu faço r'inho sobre seno alfa, isso dá rão. Se eu faço z sobre cosseno alfa, isso também dá rão. Então, eu consigo falar que r'inho sobre seno alfa é igual a z sobre cosseno alfa. Portanto, eu tenho que z é igual a cotangente de alfa vezes r. E cotangente de alfa, como alfa é uma constante, cotangente de alfa é um número, é uma constante também. Então, o z é uma constante vezes o r. Esse é meu vínculo. Tá? Portanto, o z ponto é cotangente de alfa vezes r ponto. De modo que eu tenho apenas duas variáveis dependentes, r e θ. E se eu substituo isso daí na minha energia, né, eu já fiz o x ponto e o y ponto em função de r e θ, né? A gente já fez isso no slide anterior. Então, se eu substituo, eu tenho que a energia cinética dá meio de m r ponto ao quadrado mais r quadrado θ ponto ao quadrado. Isso daqui nada mais é do que x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado, mais z ponto ao quadrado, que é cotangente de alfa ao quadrado, r ponto ao quadrado. Tá joia? E energia potencial nada mais é do que mg cotangente de alfa vezes r, porque eu substituí o z aqui. De modo que a lagrangiana do problema fica simplesmente meio de m r ponto ao quadrado mais r ao quadrado θ ponto ao quadrado mais cotangente de alfa ao quadrado r ponto ao quadrado menos mg cotangente de alfa r. Tá? Note vocês que eu dependo apenas de r ponto e θ ponto. O resto é constante. Tá? Vamos, então,
resolver a equação de Euler-Lagrange para R e para θ, né? Então, né, com a lagrangiana que a gente acabou de calcular, meio de m, r ponto ao quadrado, mais r quadrado, θ ponto ao quadrado, mais cotangente de alfa ao quadrado, r ponto ao quadrado, menos mg cotangente de alfa, r, eu vou escrever, então, né, a resolução em R e em θ, de modo que em R eu tenho del L e del R, aparece R aqui, e aparece R aqui, então fica mr θ ponto ao quadrado, menos mg cotangente de alfa. Del L e del R ponto, aparece R ponto aqui, e R ponto aqui, fica mr ponto vezes 1 mais cotangente ao quadrado. 1 mais cotangente ao quadrado é cossecante ao quadrado, então fica simplesmente mr ponto cossecante ao quadrado. Derivada temporal disso é mr, 2 pontos, cossecante ao quadrado. Então, a equação de Euler-Lagrange para R fica simplesmente isso daqui, ó. mr θ ponto ao quadrado, menos mg cotangente de alfa, menos mr 2 pontos cossecante ao quadrado de alfa, igual a zero. Tá? Não é tão bonitinha, mas também não é tão complicado. Tá? Eu posso simplificar cancelando as massas, de modo que eu posso escrever que r θ ponto ao quadrado, menos r 2 pontos cossecante ao quadrado, é igual a g cotangente de alfa. Tá? Então, eu tenho aqui a forma final da equação de Euler-Lagrange para R. Em θ, eu tenho que del L e del θ é zero, de modo que del L e del θ ponto é m θ ponto R quadrado. Então, a equação de Euler-Lagrange dá que ddt de m θ ponto R quadrado é zero, ou seja, mr quadrado, desculpa, m θ ponto R quadrado é igual a uma constante. Olha a física aparecendo de forma bonitinha aqui. Olha a física aparecendo de forma bonitinha aqui. M θ ponto R quadrado é constante. O que é MR ao quadrado vezes θ ponto? O que é MR ao quadrado? Momento de inércia da massinha em relação ao eixo Z. Momento de inércia vezes θ ponto é o quê? Ninguém lembra do conceito da matéria da prova 2? Isso aqui momento angular? Momento angular. Ótimo, é mesmo. Isso é o L. Tá? Momento angular é L. Tá? Perceba que o L é uma constante. E o que faz sentido, né? Porque a única força externa agindo no problema é a força-peso. Então, o momento angular em relação ao eixo Z é uma constante. Tá? Então, o LZ tá aí. É uma constante. Olha que legal. Então, veja que a gente chegou nas duas equações diferenciais que eu queria. Tá? Agora, a pergunta era, e se o θ ponto for uma constante? Se o θ ponto for uma constante? Tá? Se o θ ponto é uma constante, essa constante é igual a ômega. Agora, se o θ ponto é uma constante, R também é uma constante, porque isso daqui é uma constante. Então, R é igual a raiz quadrada de LZ sobre M θ ponto, só que LZ é uma constante, M é uma constante, agora o θ ponto é uma constante, de modo que o R 2 pontos é zero. Se o R 2 pontos é zero, eu posso esquecer esse cara, de modo que o R0 ômega ao quadrado, que é a velocidade angular, é igual a G cotangente de alfa. Logo, eu consigo andar num círculo cujo raio é G cotangente de alfa sobre ômega ao quadrado. Tá bem?
Então, a gente resolveu o problema. Tá? Agora, pessoal, a gente pode olhar para esse problema de uma forma mais interessante também, que é o quê? O que acontece? O que acontece se o θ vale zero? O que acontece se o θ vale zero? Ele cai reto, sem girar. Ele cai reto sem girar. Ótimo. E qual que é o problema da física que eu estou olhando nesse caso? Plano inclinado. Plano inclinado. Perfeito. Perfeito. E o plano inclinado a gente sabe a solução. Se o θ vale zero, consequentemente, daquela primeira equação, eu tenho que R dois pontos, cossecante ao quadrado, é igual a menos G cotangente de alfa. Certo? Então, note, cossecante ao quadrado é 1 sobre seno ao quadrado. Certo? Isso aqui é 1. Ups. Isso aqui é 1 sobre seno ao quadrado. Aqui é cosseno sobre seno de alfa. Então, eu posso cancelar esse seno com o quadrado, de modo que fica que R dois pontos é menos G seno alfa cosseno alfa. Mas qual que é a aceleração do plano inclinado? Olha aqui. Eu chamo Rão aqui. A gente já escreveu que o Rão e o R'inho são de forma que o R'inho é igual a Rão seno alfa. E o R'inho dois pontos é igual ao Rão dois pontos seno alfa. De modo que Rão dois pontos é menos G cosseno alfa. Se alguém lembra o plano inclinado, no problema do plano inclinado, a gente sempre tratava em função desse ângulo com a horizontal aqui, né, que eu chamei de φ. Esse ângulo aqui que é horizontal. E o resultado era sempre que R dois pontos era igual a menos G seno de φ. Agora, o alfa é o ângulo com a vertical, então, obviamente, é cosseno ao invés de seno. Mas vejam que é o mesmo resultado de um plano inclinado. Tá? Então, percebam. O problema, ele é mais complexo. Né? O resultado está aqui e aqui. Eu grifei de azul aqui o resultado. Ele é mais complexo. Tá? Agora, eu posso olhar para questões um pouco mais simples e ver que eu volto em problemas de física um pouco mais simples e o resultado bate. Quer dizer, eu estou acertando, né? Então, pessoal, percebam que o poder do método de Euler-Lagrange em resolver esse problema. Note que em nenhum momento, eu precisei me informar qual que é a direção da força normal, pensar em direção da força de peso, pensar em decompor vetor em eixo x, y, z. Perceba que eu não precisei nada disso. Olha como é muito mais simples resolver o problema agora do que era se eu tivesse que fazer por mecânica newtoniana e tacar um monte de vetor aí para achar onde é que está o normal, onde é que está a força-peso, qual a direção, etc., e decompor. Tá? Perceba que é muito mais simples. Perceba que o problema se torna bem mais rápido de resolver. Tá? Então, o método de Lagrange, em alguns problemas, ele facilita demais a nossa vida. Tá? Pelo simples fato de que não está lidando com vetores, não está lidando com escalares. Tá? Então, torna o problema mais simples. Tá bem? Então, na próxima aula, o que a gente vai ver, né, o que acontece se ao invés de eu aplicar desde cedo essa condição de contorno essa condição de vínculo que eu tinha, de que o Z era cotangente de alfa vezes R, e se ao invés de eu usar, fazer essa substituição, eu usar e resolver uma equação de Euler-Lagrange com vínculo. Tá? Que nem a gente aprendeu a equação de Euler com vínculo. O que acontece se eu agora resolver uma equação de Euler-Lagrange com vínculo? O que eu vou aprender?
tá? Eu já te dou um spoiler. Vocês vão aprender a força de vínculo, que é o quê? Que é a força generalizada que mantém aquele vínculo, tá? Todo vínculo precisa de uma força para mantê-lo, tá? E a gente vai descobrir que força é essa, tá? Então, na aula de hoje, o que a gente viu foi, a gente partiu do princípio de Hamilton, e a partir disso a gente viu que dá para usar toda aquele ferramental da equação de Euler para resolver problemas de dinâmica, tá? A gente definiu coordenada generalizada e fez alguns exemplos aí para começar a aprender a usar as equações de Euler, Lagrange, né? A partir da Lagrange, escrever a Lagrangiana e resolver a equação de Euler-Lagrange para resolver problemas de dinâmica. Tá bem? Então, como eu disse, na próxima aula a gente vai continuar no mesmo tema. A gente vai também introduzir equações de Euler-Lagrange com vínculo e resolver bastante exemplo aí para a gente treinar e aprender como resolver problemas desse tipo. Tá bem? Então, pessoal, eu termino a aula por aqui, tá? A aula foi bastante densa, mas eu fico aqui ainda por alguns minutos